Olá, pessoal, boa noite. Ai, gente, última live do ano. Vocês não têm noção. Não têm noção da minha alegria. Porque fechar o ano, e nesse momento em especial que a gente está próximo a Natal, próximo a Ano Novo, normalmente a gente faz o quê? A gente começa a rever os nossos conceitos, a gente começa a olhar pra gente, a gente para poder pensar nos nossos valores, a gente para poder ver. E aí eu vou deixar algumas dicas aí pra vocês. Não é merchan, ninguém me paga por isso, mas assistam as propagandas, gente, do Itaú, do azeite oliva, cara, que estão assim, ó, top. E vale a pena a gente parar para poder realmente pensar. Então, eu já disse isso para vocês, é uma dica. Eu, quando na verdade gosto de falar de um assunto, e eu não sou tão boa quanto, eu chamo parceiros para estarem aqui comigo. Então, por isso, hoje, Fernanda Santos, minha parceira, fez mentoria e junto comigo, né? Então, estamos aqui juntas mais uma vez, agora não mais na mentoria, mas juntas agora aqui, dividindo essa tela e falando com você. Então, excelente noite, galera, para vocês, uma excelente boa noite, uma excelente última live para vocês. E que vocês possam entrar nesse clima aí, natalino, final do ano, propósito, missão, valores. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, sobre encontrar o seu propósito. Então, eu estou trazendo aqui a Fernanda, que hoje, enfim, eu não vou falar Fernanda, essa é a verdade. Vocês vão ver falar Fê 354 vezes. Então, Fê, gratidão. Muita gratidão. Adorei. Olha que responsa, né? Pegar a última live do ano. Fechar o ano com a Fê. Não é? Ai, meu Deus. Mas vamos falar de um assunto muito gostoso, né? Um assunto importante. Eu acho que é o momento certo para falar disso. Não é? Eu achei que ficou perfeito. Perfeito. Acho que fechar o ano com esse assunto foi demais, assim. Mais não do que é? demais. Tudo, muito bom. Adorei. E aí, obrigada assim, pelo convite. Nada, eu que agradeço a você imensamente. Eu estava vendo um trechinho no GNT, do Saia Justa, um programa que eu gosto bastante, e elas fizeram um amigo oculto sobre afeto. E nesse amigo oculto, o que você dá é o seu afeto. Então eu quero desejar a você, então eu vou trazer algumas palavras para você, Fê, do que eu desejo para você nesse fim de ano. E aí, gente, fica como dica para o seu amigo oculto, já que às vezes fala assim, pô, a grana tá curta, não dá para comprar presente para a família toda. Então vamos se dar o presente, você o melhor presente que a sua família poderia ter. E as suas palavras, as melhores. Então, Fê, quero dar a você esse presente, à distância. Você que está em Santos e eu aqui em Miquite. É verdade, tantos quilômetros de distância, né? Alguns quilômetros de distância, eu desejo muito que o seu 2018 seja inspirador, iluminado, seja realmente um descortinar, uma revelação de quem você é, para que as pessoas possam conhecer ainda mais seu valor, ainda mais todo esse propósito de vida que você tem e já faz, e que muitos ainda não conhecem e precisam conhecer. Então, se você ainda não conhece a Fernanda, tem que acompanhar ela. Então, o que eu desejo é que esse ano seja um ano de revelação, né? Um ano em que cortinas se abram, né? Para que as pessoas possam curtir a grande peça que é a sua vida na vida delas. É o que eu desejo aí para você. Obrigada. Vindo de você, eu sinto carinho chegando aqui, hein? Ai, que bom! Sinto-se abraçada. Obrigada, de coração. Você é maravilhosa, é uma inspiração para mim. Eu acho que não dá nem para falar, né? A gente fica assim, meu Deus, a Ingrid. Nada, linda, que isso. Linda, maravilhosa. Um exemplo mesmo. Obrigada, gratidão por tudo, assim, pelos ensinamentos, pelas trocas durante esse ano, que eu acho que foram muito importantes. Sim. Agradeço também, de fato. E vamos lá? Compartilhe então com a gente esse conteúdo, porque a gente quer conteúdo, última live do ano. E a gente não pode deixar o conteúdo passar, o conteúdo tem que vir. E a gente vai estar falando. Então, assim, gente, enquanto a Fê tá colocando aí, vamos lá. Vai me dizendo se vocês estão escutando a gente bem. Vai colocando. Você sabe qual é o seu propósito? Vai colocando, comenta aí. Quem já descobriu, né? Quem já descobriu, como descobriu? Conta pra gente. Exatamente. Como descobriu, qual é. Se você, na verdade, hoje ainda não sabe, o que você desejaria que a gente falasse aqui
nessa live. E a gente, então, vai comentar todos os posts que vocês fizerem. Então, bota conteúdo aí, que a gente quer saber de onde você está assistindo, a gente quer saber se você já encontrou o seu propósito. E agora eu vou deixar a Fê falar aí com vocês, e eu vou de vez em quando aqui dar uma de entrona e fazer meus comentários também, e compartilhar com vocês um pouco do meu propósito, né, e de como eu encontrei ele também. Mas ela vai ajudar a mim, a você, a fazer um 2018 diferente. Então, bora lá? Bora, Fê? Vamos te apresentar um pouquinho mais aí? Vamos sim. Vamos lá. Bom, quem eu sou, né? É uma coisa muito engraçada, porque eu acabei descobrindo o meu propósito de uma forma inusitada. E aí eu vou compartilhar com vocês. Eu sou administradora, sou formada já há mais de 10 anos como administradora e trabalhava com comércio exterior por 10 anos. E, assim, tive oportunidades em multinacionais, tive, assim, graças a Deus, uma carreira muito legal. Só que chegou uma hora que eu falei, tem algo errado. Eu estava numa super empresa, mas veio algo assim que eu falei, gente, eu não estou feliz. E aí foi quando eu fui procurar o autoconhecimento para poder entender por que eu não estava feliz naquelas posições que eu estava, né, conquistando. E foi através do autoconhecimento que eu descobri qual era o meu propósito. E o meu propósito é ajudar pessoas a realizar os seus sonhos. E há 3 anos eu estou fazendo isso. E assim, é diferente quando a gente descobre isso, quando a gente percebe o quanto isso traz uma sensação de entrega, sabe? Assim, é diferente, é uma sensação diferente do que a gente tinha só de trabalhar, que nem você falou, né? Das 8 às 18 todo dia e só entregar um trabalho, né? Deixou de ser um trabalho e se transformou realmente numa forma de entregar o teu cuidado e o teu carinho pro outro. Isso do meu jeito, né? Eu acho que eu acabei encontrando um caminho que me completa, mas eu sinto que isso é universal, todo mundo tem direito, né? Eu acho que é uma construção. É verdade, né? Através do autoconhecimento a gente gera essa construção. Sim, então, verdade. Depois que eu tive essa descoberta, né, assim, essa inusitada, que foi descobrir que eu podia ajudar pessoas a realizar sonhos, e era algo que eu já fazia meio que de uma forma, sabe, assim, natural, eu fui atrás de conhecimento, fui fazer pós-graduação de RH, algumas outras formações de desenvolvimento humano, e sou muito sonhadora. Então, acho que essa é um pouco da Fernanda. Muito bom, Sim, muito legal. sim. Perfeito, muito bom conhecer um pouquinho mais de você, gente. Muito bom. Então, foi um resuminho da história. Tranquilo. Mas vamos lá, que hoje a gente vai ajudar as pessoas a pensarem um pouco mais sobre o propósito, que eu acho que é algo muito importante, que faz toda a diferença, tanto com relação à nossa empregabilidade, nossa forma de trabalho, quanto na nossa vida pessoal. É verdade. Então, nós vamos trazer aí algumas reflexões para quem está assistindo a nossa live, para poder ficar algumas pitadinhas aí de questões para o próximo ano. Sim, é verdade. Então, eu dividi a nossa conversa, nosso bate-papo em 4 partes. A primeira, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o propósito. Então, eu trouxe algumas definições aí para a gente conversar. Depois, a gente vai falar sobre como encontrar o nosso próprio propósito, né? Por onde começar. E aí, depois, pro finalzinho, mas e se eu não encontrar o meu propósito, o que eu faço? Que eu acho que isso muita gente deve estar aí, Fernanda, boa. Mas eu não sei qual é o meu propósito. E agora? Com você foi assim. E comigo, como vai ser? Né? Perfeito, então, perfeito. Então muito legal. Isso. Show. Vamos para a próxima aí, que é o que é o meu propósito. Eu trouxe 3 definições muito legais. A primeira delas é do Prembaba, lindo, daquele livro O Propósito. Então, ele coloca com palavras muito bonitas lá, é um livro, né, muito interessante sobre propósito, gera uma reflexão muito intensa e bem legal. Quem puder ter essa experiência, presente de Natal, tá aí, né? Verdade. Tá me pagando, hein? Merchan aqui de graça, a gente hoje, tá, gente? Uma maravilha.
Ele coloca que, assim, quando você tem consciência do seu propósito, é o sinônimo de ter consciência do serviço, que foi o que eu falei, né? Você ter consciência, pois o seu propósito nada mais é do que o serviço que você veio prestar à humanidade. Então, isso é muito legal, é uma definição que ele traz aí, de algo muito grandioso. Ele sempre coloca o propósito como algo muito grandioso. Acho super interessante a forma que ele fala sobre propósito. E, assim, eu acredito que, sim, tem esse propósito super, né, massa, assim, acima de tudo. E também pode ter algumas outras coisas que a gente vai conversar aí ao longo do nosso bate-papo. Você quer comentar alguma coisa sobre essa definição? Não, pode seguir. O que eu vou comentando, fica tranquila que eu vou comentando mesmo. Tá bom. Bom, a segunda foi da Paula Abreu. Ela, no site dela, ela coloca alguns relatos sobre propósito. E ela coloca que quanto mais ela observa os leitores e os coaches, mais ela vê que a busca é interminável por um qual é o meu propósito, né? E isso acaba muitas vezes sendo um motivo para procrastinação, para tensão. Isso eu até percebo nos meus atendimentos que muita gente coloca isso como uma forma de gerar ansiedade. Então, o propósito ele é uma coisa muito legal, ele não pode gerar essa ansiedade, né? Então, é uma outra reflexão, outro lado aí dessa questão que eu acho... Eu diria que não é nem uma ansiedade, mas ele não pode ser uma desculpa para não ação. Exatamente. Tipo, não achei meu propósito, não vou fazer nada. Vou ficar exatamente, né? Então, a desculpa, assim, que eu precisava. Então, assim, sim, como ainda não tem, então não vou fazer nada. Né? Eu fico estagnado aqui, vou adiando meu sonho ali, vou adiando minha performance no trabalho ali. Eu não sei meu propósito, entende? Então... Eu acho que é uma desculpa tranquilizadora. Né? Exatamente. E eu gosto sempre de dar esse exemplo, como se Ronaldinho, por exemplo, e aí qualquer um dos jogadores, mas eu vou pegar um nome, e suponhamos que seja Ronaldinho, tivesse começado a sua carreira com um estádio cheio. Né? E não era porque ele começou a carreira num campo de terra e jogando sem chuteira, descalço, que ele fazia gol contra. É exatamente essa lógica. As pessoas falam assim, então, como ainda não tem o Maracanã cheio, todo mundo gritando meu nome, ganhando 1 milhão, então, na verdade, eu ainda não faço um gol de bicicleta. Não. Mas a vida, ela acontece no simples. Então, assim, se você quer, na verdade, alçar novos e grandes voos, voe hoje com o que você tem. Porque é voando com o que você tem. Fazendo melhor no que você faz, com o que você tem, com os meios pelos quais te cercam, é exatamente isso que vai levar você a brilhar aonde você um dia sonhou estar. E eu acho que brilhar e você se sentir pleno com relação ao que você está fazendo, né? Exato. Porque foram escolhas suas. Eu acho que isso é o principal, né? É escolher. Você ficar nessa zona de conforto achando que igual o exemplo que você deu, né? Não tenho plateia, não vou fazer nada. Não tem plateia, faça o seu melhor, né? Vá além do que você puder fazer, se esforce. Porque a gente nunca sabe, né, onde vai parar. Não, nunca sabe. Isso é uma discussão que viraria outra live. Nossa, total. Bom, e aí a última definição que eu trouxe foi do Mark Twain, que ele fala sobre os 2 dias mais importantes da sua vida, que são o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. O porquê ele tá falando do propósito. Né? Então, eu costumo até brincar que às vezes as pessoas colocam a palavra propósito e dá medo, né? Ai, propósito, nossa, é um negócio enorme, gigante. E aí eu falo, não, vamos lá, vamos descobrir o seu porquê. Que aí fica mais leve, né? Verdade. Então, Boa. Ufa, vamos lá. Verdade, vamos lá. Bora lá. E aí, eu gosto muito dessa definição. Eu acho legal o que ele coloca das importâncias, e eu acredito muito que quando a gente tem essa descoberta, a gente percebe isso na nossa vida, realmente é um outro nascimento, né? A gente deixa de ser aquela pessoa que estava fazendo as coisas porque sim, e aí a gente faz as coisas porque a gente tem o porquê. Né? Então é diferente. Que até o Jerônimo tem uma expressão que eu brinco muito, eu faço várias vezes esses trocadilhos, né, nos meus posts, que é viver de propósito. Né? Ou seja, não mais viver por acaso. Não é deixar o acaso me levar. Mas eu começo, na verdade, a colocar intenção, ação, né, e direção naquilo que eu faço. E não mais simplesmente a música é gostosa, gosto do sambinha do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que
não dá para ser assim, né? Porque se for Não. assim, a gente, na verdade, não vai conseguir chegar aonde a gente deseja chegar. Para onde a gente quer chegar, onde a gente quer fazer, onde a gente quer ir, a gente precisa fazer um passo anterior, que é exatamente ter intenção, ação, né? Ou seja, e não mais esperar que o acaso, sol, constelações e tudo mais possam... O universo, né? Então... tem uma frase legal, eu não me recordo de quem, mas ele fala sobre o seu melhor requer a sua unidade de propósito, né? Então, a sua melhor versão, ela requer que você tenha essa dedicação, que você tenha o seu porquê em cima dele, né? É isso aí. Então, as coisas melhores, as melhores oportunidades, elas vão vir, mas você tem que se dedicar também 100% nisso, né? Sim, então, é uma ação e uma reação, né? Exato. Perfeito. Bom, e aí eu vou fazer um convite, né? Como? E aí a pergunta é, como eu posso encontrar o meu... Adoro essa garotinha, gente, muito fofa. Eu também. É tipo se descabelando, né? Porque é o que a gente faz, né? A gente fica, às vezes, assim, diante das coisas, sem que a gente não sabe responder, desesperado. Principalmente da palavra propósito. Eu percebo que as pessoas colocam uma nuvem, assim, gigante em cima dela e falam, meu Deus, propósito, como assim? Né? Então, vamos lá. Eu trouxe aí um por onde começar. E aí, né, uma dica, fica a dica, que é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente entende, né, várias coisas que a gente se questiona, a gente encontra várias respostas, a gente percebe várias questões que a gente não percebia quando a gente olha para nós mesmos. E aí eu coloquei 3 dicas. A primeira dela que é conhecer os seus valores. Às vezes eu percebo que as pessoas elas têm dificuldade de identificar os valores que norteiam as decisões delas, os medos, tudo à nossa volta, né? Todas as nossas decisões na vida, elas são cercadas pelos nossos valores, inclusive os nossos medos. Estão ali em cima o tempo todo. Então, se a gente não sabe o que está causando as nossas decisões, como que a gente vai entender melhor o nosso porquê, né? Então, eu coloquei aí essa dica que é reconectar com seus valores, o dia a dia, as coisas elas acabam nos afastando, deixando a gente longe do que a gente realmente quer para o nosso caminho. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas falando, poxa, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo para mim. Aí eu sempre brinco, marca um encontro com você, coloca na agenda, né? Faz alguma reflexão, escuta uma música que você gosta, lê um livro. Então, essas coisas de se reconectar, elas vão ajudar você nesse processo de autoconhecimento. E tudo isso vai levar você a ter um entendimento melhor do que você quer, o teu porquê, né? Entender esse porquê. Então, essa consciência dos seus valores, elas vão te dar essa base para os próximos passos. Né? E aí, os nossos valores, só fazendo duas inserções, nossos valores, eles estão calcados na nossa história, né? Sim. Então, às vezes, por exemplo, quando eu estou atendendo os meus coachings, os meus clientes, né? Enfim, para quem não está aí familiarizado com essa palavra, quando eu estou atendendo, sabe o que eu peço para eles? Para eles pegarem fotos antigas, né? Que legal. Então, assim, eu peço para eles assim, traga fotos suas de criança. Vamos lembrar exatamente aqui o que você fazia, que tipo de pessoa você era, que tipo de comportamento você tinha, porque é a nossa história, né? E a gente precisa honrar essa história, porque é ela quem nos trouxe até aqui. Então, muitas vezes a gente caminha sem perceber. E quando a gente começa a olhar para trás, né, no sentido, eu tenho uma música de uma banda que eu gosto muito, que é a Crombie, se por acaso eu olhar para trás, que seja para lembrar do que for bom. Então, assim, olhe para trás para essas fotos, para poder recordar e para poder trazer de novo à memória coisas que podem ajudar você nessa constituição do que você deseja. E as fotos, às vezes, elas falam muito por si. Nossa, muito, né? Muito. Tem aquele exercício, né, do o que você fazia, o que você gostava, o que você queria ser quando era criança, o que você queria ser quando virasse adulto. É muito engraçado porque a gente descobre cada coisa. Sim, é interessante. Mas é isso, então é um processo de autoconhecimento, né? Por esse motivo que o nome é processo mesmo, porque vão ser várias pecinhas que você vai montando e você vai se entendendo, você vai se conhecendo e vai aparecendo aquela foto de quem você é. E aí a segunda dica que eu trouxe por onde começar é você assumir as responsabilidades.
Eu acho que essa é uma das principais. Acho que ela devia ter sido a 1. Porque o que a gente vê muito assim no nosso dia a dia é as pessoas culpando a situação, culpando a crise, culpando o outro, mas nunca falando, pô, peraí, o que eu fiz para me tornar uma pessoa melhor? O que eu fiz para me descobrir? O que eu fiz para estar onde eu estou hoje? Né? E aí, assim, eu acho que, lógico, né, tirando todas as circunstâncias aleatórias que a gente não pode fazer mudar, nós temos sim um poder imenso na nossa mão, que é a decisão, né, que é assumir a responsabilidade que nós somos protagonistas da nossa história e que a gente pode seguir o caminho e construir o caminho que a gente quer. E ter essa sensação de que eu fiz o meu melhor ali. Né? Então, eu acho que essa dica, né, de assumir a responsabilidade, ela é primordial. Quando você toma essa... A gente para de dar desculpa, né? Quando a gente assume a responsabilidade. Você vai dar desculpa pra você mesmo? E aí, né? Olha que bacana. Por que eu gosto de pegar as fotos de criança? Porque a gente nasce protagonista. Eu tenho uma criança que ela quer às vezes fazer, ela vai dizer assim, não. Né? Ela enche a boca para dizer não, que ela não gosta, que ela não quer, né? E a gente, aos poucos, seja por querer se inserir no mundo, por querer ser amado, a gente vai se descaracterizando. A gente vai assumindo também um papel de arquibancada da vida, né? E não mais de jogador. Então a gente começa a achar que, na verdade, quem joga não sou mais são outras pessoas que estão jogando a minha vida por mim. Tudo bem, né? Vai deixar o outro jogar por mim e aí, bom, se o outro tá comandando, você vai ter que aceitar tudo que vem. Hoje, inclusive, eu fiz uma brincadeira com a menina que faz a minha unha, porque ela virou e falou assim, eu não tenho Facebook porque eu não tenho tempo. Eu falei, não, vamos lá. Não é uma questão de tempo. Você quer ter? Não, isso não é prioridade. Porque assim, eu tenho um filho, eu falei, então vamos lá. Então, a palavra não é dizer à pessoa assim, não tenho tempo. Isso não é minha prioridade, porque hoje eu prefiro investir esse tempo com a minha filha, fazendo uma boa comida, né? Enfim, conversando com meu marido. Então, assim, vamos parar de dar a desculpa e assumir a responsabilidade das coisas e dizer, eu não dei prioridade a isso. Né? Então, às vezes, a Jaque Salles, ela fala muito isso. Quando às vezes, enfim, vamos parar de dar desculpa e a gente começa a fazer a seguinte questão. Ao invés de dizer pro outro assim, pô, não deu pra ir na sua festa. Não, desculpa. Eu não priorizei. Eu tinha outra coisa pra fazer. Ok, ponto. E eu entendi que naquele momento era mais importante eu fazer isso. Ponto. Gente, isso não é certo e não é errado. Isso é só a gente, na verdade, assumir uma coisa que a gente não assume na nossa vida. O nosso volante. Porque aí a gente acaba colocando tudo na mão dos outros e acabou, né? Aí, assim, as coisas passam, o tempo passa, e aí você vai ficando insatisfeito. Enfim, 1000 coisas vão acontecendo e nada na sua vida, né? Tudo fora. Agora, uma coisa também é super importante a gente dizer isso. Porque eu gosto quando a gente fala de assumir responsabilidade e se tornar protagonista, não significa carregar a culpa do mundo. Não significa isso. Eu vou abraçar. Há pessoas que estão ao seu redor. Há coisas que vêm. Há carros que nos atropelam e que não são de nossa responsabilidade. Então, assim, existe também um movimento ao nosso redor. Mas existe também um movimento e um círculo do qual eu sou responsável e tenho ações e responsabilidades para com isso. É disso que a gente está falando. E muitas vezes, quando a gente fala isso, a pessoa pensa assim, pô, mas assim, eu não tenho como controlar, por exemplo, isso. De fato, não dá para controlar o outro. É controlar a você e as suas escolhas e a sua vida. É exatamente disso que a gente está falando. Com certeza. E aí a terceira dica já, se a gente for pensar nas outras duas, essa terceira, ela se complementa, né? Perfeito. Que é se valorizar. Né? Quando você entende quem você é, quando você entende suas qualidades, você sabe dos seus pontos fortes, você sabe que, né, assim, do que você é grato, do que você tem na tua vida. Quando você tem consciência disso, você começa a se valorizar. E é como se fosse um ciclo, né? Você se conhece, você se valoriza, você se sente mais feliz, você se sente entregando mais para o mundo, e isso vira um ciclo. E é um ciclo que ele se expande, sabe? Isso vai, eu brinco que não é contaminando, mas é dominando as pessoas ao nosso redor.
Porque elas também querem fazer, elas começam a querer fazer o mesmo. Poxa, Exato. esse movimento, né? Que legal esse movimento de se conhecer melhor, de se sentir bem, de ter essa sensação de que você está entregando o seu melhor para o mundo. Então, é um ciclo. E eu acho isso sensacional. Eu acho que essas três aqui, elas se complementam, assim. Perfeito, perfeito. Show. Né? Então, dando continuidade a essas 3 dicas bonitinhas, a gente ir falando sobre E a autoconhecimento. gente já podia ter parado aqui, né? Mas a gente entrega mais. Porque a gente não é meia boca, não. Assim, a gente entrega conteúdo. E é a última live do ano. Vambora. Eu sempre brinco eu sempre brinco, olha, nas minhas palestras ou na live, no que for, sempre tem mão na massa. Então, assim, se você já pensou bastante até agora, você já deu vários, Fernanda, não acredito. Vai ter mais. O que eu queria trazer agora era um convite para o autoconhecimento. Então, a gente trouxe aí, eu e a Ingrid, 7 perguntinhas para dar uma sacudida em vocês agora, para a gente fazer reflexão, que é o principal da nossa live. Então, a primeira pergunta que a gente trouxe, e pega o papel e caneta aí, corre aí para anotar, é quais são as 5 coisas mais importantes na sua vida? Anota a resposta aí, coloca 1, 2, 3, 4, 5, coloca a resposta bonitinha. E aí eu queria colocar um adendo para essa pergunta, assim, essas 5 coisas importantes da sua vida, se elas deixassem de existir, não daria certo, seria um terror. Então, assim, pensa que são as mais importantes, assim, nível máximo. Essa pergunta, ela está relacionada, eu dando aquele mistério, né? Tananã. Ela está relacionada aos seus valores. Então, se você for pensar, os seus valores estão enraizados nessas respostinhas que você colocou aí. Família, né? Vamos pensar, segurança, coisas que estão aí enraizadas nessa resposta, pode ter certeza que está relacionada aos seus valores. Vamos para a próxima? Bora lá, bora! A próxima é o que faz outras pessoas serem gratas a você? Essa perguntinha também tem uma dica subliminar aí. E tchan, 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 tchan. Essa dica subliminar, ela está relacionada aos seus talentos, né? Coisas que você faz tão naturalmente que você nem imagina que as pessoas estão agradecendo por você e você não percebeu que era um talento. Ai, Fernanda, eu sou boa ouvinte. Olha aí um talento. Né? Vamos para a segunda, uma coisa terceira? Interessante, claro. Que, por exemplo, todas essas perguntas aí, assim, você também pode fazer a pessoas que conhecem você. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de olhar para dentro. O autoconhecimento, às vezes, ele é muito difícil porque não nos foi ensinado na escola. Não paramos, na verdade, para fazer em momento algum de graduação, técnico, nada. Que quer que seja em momento algum. A gente conhece mais a nuca de quem está na frente, né? Porque a gente senta naquelas formações de escola, né? Então, assim, a gente conhece mais a nuca do amigo do que ele mesmo. Porque ele sequer conhece a nuca dele. Então, fica mega tranquilo. Se você... E aí, uma dica... Fica a dica. Fica a dica. Se você quiser ganhar o melhor presente de Natal, envie essas perguntas para as pessoas que hoje fazem parte do seu ciclo de relacionamento. Parentes, amigos, pessoas de trabalho. Elas podem ajudar você. Porque o que a gente faz na empresa, muitas vezes, é uma avaliação 360. Você responde e peça para outras pessoas responderem a seu respeito. Porque muitas vezes elas vão, por exemplo, te ajudar facilmente a dizer o seguinte: cara, sabe uma coisa que assim, te agradeço sempre por você me escutar. E aí você fala assim: boa, eu botei aqui, sou boa ouvinte. Bate, né? Bate. É isso aí, é isso aí. E outras coisas mais, né? De descobertas, assim, que a gente fala assim... Gente, eu não me tocava que eu fazia isso. E eu fazia tão porque eu amava, eu fazia tão de graça. Tão natural. Tão natural. Que eu achava que isso era um talento, assim, tipo, não era um talento, eu achava que era meu só. Não, isso é o talento que você estava buscando. Tá ali. Não, ele não tá muito longe. Não, eles às vezes, e na maioria das vezes ele tá do nosso lado, é que nosso campo de visão tá limitado. Exatamente, né? Por isso esse olhar do outro é muito importante. Sim. Com certeza. Adorei. Eu acho que complementa mesmo esse exercício. A Marta Medeiros é uma colunista aqui do Globo
do Rio, ela diz o seguinte: tudo que vemos demais a gente deixa de enxergar, né? E ela diz uma frase, que o melhor espelho são os outros, né? Porque eles apontam mesmo. Nossa, tá gorda, hein? Caramba, envelheceu, o cabelo tá diferente, cortou. Então é o seguinte, o melhor espelho são os outros. Então, muitas vezes, quando a gente tem dificuldade de se olhar e de se enxergar de fato, e quem somos, os outros, esses que amamos, podem vir e nos ajudar muito a complementar. Ajuda demais. Com certeza. Eu acho que é um exercício muito gostoso. Então, vamos para a terceira pergunta. Bora! A terceira pergunta é: o que você faria e como você passaria o seu tempo se você tivesse apenas 6 meses de vida? Essa pergunta é difícil. 6 meses de vida, o que você faria e como você passaria o seu tempo? Essa pergunta tem uma subliminar aí nela. Qual? Conta pra gente. Ela está relacionada às nossas urgências. Urgências. O que a gente está escondendo dentro das nossas urgências? Eu coloquei pode ser 9 meses, porque eu sou louca pra ser mãe, gente. Pelo menos se eu tivesse 9 meses, eu deixava um filho. Já era mãe, né? Pronto, tá tudo bem. Adorei. Pode ser que, na verdade, com 6 ele nasça muito prematuro. Pode ser 7. Filho, né? É verdade. É engraçado. Ó, eu já escutei de tudo. Eu já escutei que eu ia viajar. Por isso que eu coloquei essa fotinho aí que é relacionada à viagem. Porque a minha resposta quando eu fiz esse questionário foi viajar. E eu pensei nisso, mas aí uma dica que eu vou dar a vocês: nem sempre a resposta de imediata e mais rápida é de fato verdadeira. Aí de uma psicóloga que eu vou dizer para vocês: o nosso inconsciente, ele bloqueia algumas coisas. Então, responda, mas vai deixando, na verdade, a mente também um pouco parada e refletindo. Às vezes, e aí eu não sei, por exemplo, quantas vezes vocês, ou se alguém já viu aquele serial do House. Sim. Que é aquele médico. Reparam, ele nunca acha a solução do problema quando ele tá muito focado nele. Às vezes ele precisa fazer o quê? Espairecer. E aí, quando ele deixa a mente livre, o insight vem. Então, fica a dica. Bota as palavras, mas revisita isso daqui a pouquinho. Porque foi o que eu fiz. Na hora que eu olhei, eu vou dizer, eu botei pensando assim: ficaria com a minha família, viajaria. Aí eu parei e tava te ouvindo. Aí eu comecei a pensar: não, eu quero muito ter um filho. Mas 6 meses não dá tempo. Eu quero 9, por favor. Peraí, 9 meses, 6 não dá. Exatamente. Então, aí a gente vai começando a ver o que de fato é valor, sabe? Assim, família é valor. Mesmo que eu pensasse um pouquinho mais, é um grande valor para mim. Estar com quem eu amo. Minha mãe, meu pai, minha avó, enfim, meus primos. Então, assim, é o maior tesouro que eu tenho na minha vida. Então, assim, só que às vezes quando a gente dá esse pequeno descanso, o nosso inconsciente traz também informações. Que muitas vezes, de supetão, a gente não consegue. Com certeza. Então, é uma reflexão, assim. Às vezes as respostas vão vir e aí você vai olhar que nem a pergunta. A pergunta tem a mensagem subliminar. Olha as respostas subliminares também. Né? Isso aí. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Tadadam, tadadam. A próxima, quarta questão é: o que você faria se você ganhasse $1 milhão? E agora? Não posso contar a minha, não. Fala, Fernanda, nem te conto. Mandaria meu chefe dançar. Eu não posso falar, assim, eu vou dizer algumas outras, enfim, várias coisas. Nossa. Eu acho que a primeira é viajar. Viajar para pensar o que eu faria. Olha pra você ver como é que o valor família é uma coisa importante para mim, né? A primeira coisa, na verdade, eu investiria nos meus, sabe? Em sonhos deles, né? Então, assim... Reforçando, né? O quanto isso é importante para mim. A segunda, eu vou até contar, assim, como hoje estou, né? Porque isso é estado, né? Solteira. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer o filho, na verdade? Então, eu pagaria a inseminação.
Já faria igual aquela atriz maravilhosa que fez inseminação artificial e ficou divando com o bebê lindo dela. Exatamente. Adorei. Né? Eu adorei. Ai, E essa seria mas olha que são umas que coisas assim, super engraçadas, eu acho que são reflexões, né? Vamos para a quinta pergunta. Vamos. A quinta pergunta é: o que você sempre quis fazer, mas teve medo de tentar? O que será que tem de subliminar aí nessa pergunta? O que você sempre quis fazer, mas sempre teve medo de tentar? Né? Tadã! Eu tô aqui suspeitando. Também tem uma coisa subliminar aí, que é a sua zona de conforto, né? É você botar aí os limites, colocar medos gigantescos em coisas que talvez não existam, né? Então, de repente você vai falar, nossa, mas era isso que eu tinha medo de tentar e é tão simples, né? Então, aí é um convite, essa quinta é um convite. Se você sempre teve medo de tentar, por que não aproveita? 2018 aí na sua cara, vamos tentar, né? Na hora que você falou, eu já logo pensei realmente, só que eu pensei com outro termo, que são as crenças, né? Que são os óculos. A gente enxerga o mundo por lentes, por óculos. Várias lentes, E que muitas vezes nos limitam, né? O campo de visão. Com certeza. Que tal aproveitar 2018 para comprar óculos novos? Ou não precisando, às vezes, comprar, que eu quero dizer, porque isso não é um óculos que se compre, mas... É trocar, ver, na verdade, por outro parâmetro. Você quer ver, tem filmes que são super bacanas, aquele Sociedade dos Poetas Mortos, e aí, enfim, como é um filme antigo, não tem problema, mas também não vou dizer nada demais. O professor, na verdade, com a sua atitude, leva os alunos a subirem em cima da cadeira. Porque muitas vezes o que você precisa é só mudar o ângulo. Só mudar o ângulo. E tudo será diferente. Não, com certeza. Eu acho que é uma reflexão muito legal, né? É você observar com outros olhos mesmo. É trocar a lente de uma forma assim, poxa, eu sempre enxerguei desse jeito, então eu sempre tive tais respostas e tais caminhos. Como que eu posso seguir de outras formas, né? Ser criativo mesmo. A gente está aqui para isso, né? Ser criativo, se permitir. Então fica a dica da quinta questão. Show. Bom, a sexta questão é: qual é a atividade da sua vida que lhe dá a sensação de importância e poder? Aquela que você fala, nossa, adoro fazer isso. Eu me sinto muito bem quando eu faço isso. Me sinto poderosa, adoro. Então, qual é a sensação, qual é essa atividade? Essa atividade, ela está relacionada ao tema da live. Essa atividade é aquela que você fala, nossa, putz, é isso. Então, assim, a sensação de seguir, de fazer o propósito acontecer, ele te dá um poder tão grande, que é uma sensação tão de fortaleza mesmo, é que nem a criancinha tá na foto. É você se sentir que tem poder para fazer o que você quiser. É te dar aquela poção mágica, né? Vamos lá. Vai ter dificuldade, mas eu vou enfrentar. Né? E isso é algo que pode ser, por exemplo, muito adaptável. Só fazendo uma observação, porque a pessoa pode falar assim, cara, mas, assim, o que me dá a sensação de fazer isso não dá para fazer, por exemplo, dentro da empresa. Será que não? Né? Ou não dá para fazer isso com o que eu faço hoje no meu trabalho. Será que não? E aí, assim, eu vou dizer... Será que você tá pensando, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque, assim, a minha primeira formação foi teologia, não sei se você sabe. Uau! Não sabia! Né? E, assim, uma das coisas que eu gostava era de dar palavras para grupo de jovens. O que eu fiz automaticamente quando eu entrei dentro de uma empresa? Eu comecei a trabalhar com o quê? Com treinamento. Por isso. Ai, Então, assim, eu adaptei. Então, assim, é possível? Então, assim, e aí, assim, Ingrid, mas você já entrou nisso? Não. Eu entrei, na verdade, em recrutamento e seleção. E, cara, eu fui cavando, assim, o que eu podia fazer? Aí, assim, então você pode cuidar do programa de aprendiz. Eu falei, dentro do programa de aprendiz eu vou montar, na verdade, um núcleo para poder dar palestra para as pessoas ali, para os aprendizes, nem que seja eles. Então, assim, a gente, quando quer, a gente encontra, né, forma, jeito, maneira. Então, dá para adaptar? Muitas vezes dá, só que a gente não percebe. Sim,
Eu acho que às vezes também no dia a dia, quando você se sente no meio de situações que talvez não sejam o que você quer estar, isso acaba te desanimando para ver outros caminhos. E eu acho que essa tua experiência foi legal demais. Eu compartilho que eu tive uma situação bem parecida. Eu estava numa situação X, né? E eu falei, caramba, e agora? Como que eu posso fazer as coisas acontecerem aqui dentro de onde eu estou? E eu também criei um projeto super legal e assim, poxa, podia ter ficado quieta fazendo o meu, né? Pelo qual eu fui contratada. Mas não, eu fui lá e fiz um projeto que deu muito certo, que, sabe, todo mundo amou, vieram me agradecer. Então a gente percebe essa poder de escolha. A gente pode sim. Às vezes nem sempre a gente tá preso só no que a gente foi contratado para fazer. A gente pode dar ideias, a gente pode se expandir também e ajudar os outros, que eu acho que é o mais legal, assim, Sim. no final das contas, né? É verdade, é verdade. Então, essa foi a sexta. Linda, show. Maravilhosa. Vamos para a próxima. Essa é a última. Ai. E aí, a última é o que desperta em você uma curiosidade natural. Essa pergunta, ela tem uma subliminar aí também, que está relacionada às nossas curiosidades, aos assuntos que a gente quer aprender, aos assuntos que a gente pesquisa sempre. O que será que está por detrás disso? E aos nossos valores, né? Porque, por exemplo, o que desperta uma curiosidade em você? Muitas vezes é saber como é que o outro tá. E isso, às vezes, para você é um valor, né? O relacionamento com o outro. Então, tem muita ligação. É o cuidar do outro. Aí, Fê, eu posso dar uma mexida numa coisa? A gente tá final de ano, última live, dias antes de terminar o ano. Não então, eu queria, na verdade, propor para você um exercício. Ingrid, não consegui anotar tudo. Fica tranquilo, tá tudo gravado. Você pode assistir quantas vezes você quiser. 50 vezes. Volta, dá uma voltadinha, copia lá. Mas, uma das propagandas que eu falei pra vocês no início, que é propaganda do Itaú, ele diz o seguinte: fecha os olhos, né? É fim de ano. Fecha os olhos e ouça a batida do seu coração. Então, daqui até o final do ano, pare 5 minutos que seja dentro do banho, que seja, na verdade, no momento em que você acordar logo cedo. Olhe para uma dessas frases, coloca uma dessas frases por dia, até o final do ano, repita quantas vezes for preciso e faça, se puder, às 7, todos os dias. Maravilha! Maravilha! Eu tenho Quanto certeza mais pensar, melhor, né? Que você vai começar seu 2018 diferente se você fechar os olhos, ouvir a batida do seu coração e, se fizer, todos os dias uma dessas perguntas. Perguntas que vão trazer respostas de coisas que muitas vezes estavam ali, adormecidas. Quietinho. Com certeza. E aí Drummond diria isso, né? Que o ano novo, ele tá aqui, pronto para nascer dentro da gente. Dentro da gente. Então, com certeza. Vamos fazer esse ano novo nascer diferente aí, gente. Bora lá! Se permita. É isso aí. Então, as perguntas acabaram. E aí vem a última, né? Ai, meu Deus, mas e se eu não encontrar o meu propósito? Já dei uma ajuda como fazer isso, hein? A gente já mostrou um caminho bem... Tem lição de casa aí pra, ó... E aí a gente deixou uma última dica, que é essa daqui, ó. Seja protagonista da sua própria história. Faça suas escolhas, viva seus sonhos, né? Eu acho que essas são... quando a gente começa a partir daí, muita coisa boa vem. Muita coisa boa vem. Quando a gente deixa para lá as desculpas tranquilizadoras, quando a gente começa a ver mais coisas boas e ser grato por elas, as coisas ruins, infelizmente, elas acontecem pelo meio do caminho, mas a gente tem que olhar o outro lado, e as boas. E o que eu aprendi com as ruins também, né? Isso tem aprendizado. E aí assumir as rédeas mesmo da nossa vida, e que eu acho que é o principal. A gente tem um novo inteiro maravilhoso pela frente. Não adianta fazer listinha de sonhos e não fazer nada. Então, eu acho que se você fizer a listinha de sonhos, façam eles acontecerem. Eles não vão se realizar sozinhos. Então, eu acho que é o principal aí para começar a viver uma vida com propósito e seguir aí as suas descobertas de autoconhecimento. Se fizer o movimento de pegar umas fotos antigas, responder essas perguntas até o final do ano, né? E assim, uma por dia, né? Ou às 7 todos os dias.
Eu tenho certeza que as pessoas vão começar em 2018 diferente. Porque elas vão começar a trazer à memória a resposta que um dia elas deram a elas mesmas. Que eu tenho um vídeo motivacional que fala sobre, né, o que você quer ser quando crescer. No final do vídeo ele fala o seguinte: e se ficar difícil, volte a ser criança novamente e faça essa pergunta a você mesmo. O que eu quero ser quando crescer? Então, a melhor forma da gente voltar à infância é sentindo o cheiro dela. Olha as fotos. Olha quem você era. Você gostava o quê? Eu vou dizer por mim, eu adorava fazer show, tava hoje falando aqui pra minha prima, né? Enfim, porque eu ouvi uma coach essa semana falando da história dela, e ela foi falar, porque eu fazia peças de teatro e eu ainda arrecadava dinheiro, hein? Eu falei, gente, fazia tudo isso também. Olha, eu servia os pratos, eu falava que eu queria servir todo mundo. No final eu pedia cachê, assim, tipo, vamos lá. Garçom não paga? Eu falava também, tô servindo vocês. Penteava o cabelo do meu avô, cobrava. Então, assim, dava aula. Olha isso, desde criança, criatura, adorava fazer o quê? Minha principal brincadeira eram duas. Uma, pra você ver como é que o valor família era uma coisa muito grande. Brincar de casinha. Amava. Segundo, minhas bonecas, eu tinha problemas com elas, porque, assim, elas tinham todos nome. Se eu viajasse, como é que eu deixava ela sozinha em casa, gente? Quem ia cuidar da minha boneca? A pessoa tinha dificuldade de viajar sem a boneca. Ela amava a boneca. E segundo, a brincadeira que eu mais gostava era de escolinha. E assim, fazia escolinha com todo mundo, tá? Não era só com amiga, não. Não era só com pessoas que eram, enfim, estavam ali, crianças menores que eu, não. Boa já era, né? Botava meu avô, botava minha avó, botava minhas tias, todo mundo pra poder brincar de escolinha comigo. Que bonitinha. Então, assim, você vê desde a infância. Recordar isso nos ajuda a trazer direção. Que é o que muitas vezes a gente busca. Propósito, gente, nada mais é do que direção. É saber do que a gente gosta, é saber, na verdade, quem a gente é, para que a gente possa fazer as melhores escolhas e viver a vida como ela deveria ser vivida, de maneira plena. A vida é bonita, né? Diz o samba. É bonita e é bonita. É isso. Muito bom, Fê. Muito bom. Que a gente possa ajudar aí nossos queridos que estão assistindo. Quem assistiu até o final, ganhou uma super dica. Adorei. Obrigada, Ingrid. Olha, eu deixei aí uma dica, que é um super bônus aí, que é o Ikigai, que ele é super legal para você fazer de exercício para quem quer entender um pouco mais sobre propósito. Eu super adoro ele. Você até postou ele essa semana, né? Postei. Quem quiser, eu tenho um materialzinho, é só me mandar um e-mail e eu mando esse materialzinho em PDF, que é um exercício que a pessoa pode ir fazendo o Ikigai dele. Então, imagina, 7 perguntas, mais o Ikigai, eu acho que vai dar um super, né, um super voo. E trouxe também aí dicas de livros, que são super, aí o propósito que eu tinha comentado no comecinho. Aqui, ó. Tá aí do meu lado. Gente, o meu também tá aqui. O meu também tá aqui. O Desperte-se Gigante tá ali do lado, na estante. Tá também? Menina, o meu também. Pare com isso. Essa sintonia aí. Tem gente, só um outro aí, que não tá aí, mas que também eu gosto muito, que é esse do Bruno Gimenez, Propósito e Nada Lá. Ai, que legal! Esse eu não conhecia. Que eu ganhei de presente, obrigada. Enfim, a editora Luz da Serra, que me mandou aí um kit maravilhoso. Já obrigada mesmo. E assim, são 3 livros muito legais, eu acho que ajudam nessa construção aí de autoconhecimento. A história do segundo, que são as escolhas que eu faço, ele é lindo, né? É um livro gostoso de ler, é simples, fácil, é um presente. Dá pra ler, você lê em 2 dias facilmente, gente. 2 dias. E é uma delícia. E você vai e volta, né? Você quer ler as frases de novo, é uma delícia. Então, assim, tem um outro também que não tá aí, Fê, mas vou deixar, que eu gosto muito, trabalho muito com os meus coaches, que é esse aqui. Qual a sua obra? Do Cortella. Esse é muito maravilhoso. Muito né? A pessoa tem vários livros aqui ao redor. Conteúdo é que não falta, gente. Tem o da Paula Abreu, que é o Escolher Sua Vida, que também é muito também gostoso. Maravilhoso, verdade. É porque eu só tenho ele em PDF, por isso que não dá pra mostrar.
Mas é isso, gente. Eu acho que material para vocês trabalharem aí essa definição de propósito até o final desse ano tem bastante. Aproveita as férias coletivas, É aproveita aí verdade. um tempinho, escolhe Aproveita um o tempinho, marca um clima, né? Que encontro, essa época do ano tem um clima diferente, um clima de clima de reflexão, renovação. né? E É, aí, mais uma vez, para você que hoje começou essa live e tá desempregado, tá chateado e que assim, poxa, tá olhando e falando as coisas estão difíceis. é, O melhor presente que você pode dar para quem ama você, né? Porque muitas vezes você pode estar falando assim, poxa, eu não vou conseguir ter dinheiro para comprar o presente da minha mãe, o presente do meu pai, o presente do meu filho. É o seu amor, é o seu afeto, é você viver a vida de uma maneira plena. Então, faça com ele um amigo oculto de afeto. Entregue para ele palavras que você gostaria de entregar. Podem ser escritas, uma carta. Vamos voltar aí aos velhos tempos. isso é lindo, né? Não Eu é? acho super lindo, eu acho. Para esse tempo de final de ano para você ir lá, olhar as suas fotos, recordar. Você sabe que eu faço isso todos os anos, mas não no final do ano, mas no meu aniversário. É Sempre uma delícia, dias né? antes do meu aniversário, eu lembro porque eu nasci, porque eu tenho importância, para que eu sirvo, né? Então, assim, olhar na verdade e por que uma empresa faz a sua missão, né? Sim, Ela não faz para as pessoas que estão fora, elas fazem para os funcionários que estão dentro, para que sim, isso possa nortear eles a é, seguir a vida, a com andar certeza. com a vida. Então, deixo aí para você uma oportunidade de você pensar. Missão, propósito, eles não são nada de uma maneira muito Surreal. elaborada e Não, ultra espacial, que você não, precisa ir à lua e voltar para fazer a sua, não é. né? Elas estão muito mais perto e muito mais próximo do que você imaginar. Elas estão aqui, ó, dentro de você. Por isso a propaganda do Itaú. Feche os olhos e escute seu coração. É Ai, isso, gente. amei. É isso. Fê, gratidão Obrigada. enorme. Que gostoso. Adorei, Muito amei. bom. Muito bom. Espero que Parabéns, todos tá? tenham gostado. Um beijo grande. Um ótimo final de ano, de reflexão e que 2018 seja maravilhoso para nós. Com Vamos certeza. começar aí 2018 fazendo diferença. Bora Sim. lá? Então, se você Bora. gostou, vamos lá. Dica final, gente. Ó, dei essa dica recentemente na minha live de networking. Se você ainda não viu, assista lá. Tudo que é bom, compartilha. Fez sentido para você? Ajudou você? Compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas com quem você na verdade vive, compartilha com as suas redes, compartilha no seu LinkedIn. Se isso fez sentido para você e você começou a falar assim, caramba, até que não é tão complicado assim, e missão não era uma coisa tão estratosférica assim que eu não conseguiria fazer. Sim. Compartilha. Compartilha. Marca aí o Essa amiguinho. pode ser a sua missão. É isso aí. Contribuir de maneira efetiva com a vida dos outros. Né? Beijo Fê, grande. obrigada. Gente, obrigado. Obrigada. Até o ano que vem para todos vocês. Amei. E Amei. esperem, porque o ano que vem mais lives, mais assuntos, novos convidados, outros e velhos convidados também, por que não? Oba! Se elas aceitarem voltar. Adorei já. Obrigada de coração aí a todos vocês. Beijo. Desejo Beijo grande. boas festas e que vocês tenham um final de ano magnífico. Obrigada mais uma vez, Fê, de coração. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.